Oi. Amém, glória a Deus, amém. Obrigado, irmãos. Poder sentar, queridos. Irmãos, antes de começarmos hoje, o nosso panorama, que será em cima do livro de Números. Hoje é a primeira quarta-feira do mês e a gente sempre faz um livro em 1 hora. É uma visão panorâmica de um livro. Eu gostaria, irmãos, de fazer um aviso muito importante. Essa igreja, no que tange à evangelização urbana, ela tem como projeto principal aquilo que é chamado de eventos ponte. Quais são os eventos ponte principais que a igreja tem hoje? Ela tem como evento ponte principal os cursilhos, tanto masculino quanto feminino. Antigamente tinha o encontro de casais, o encontro de jovens e o ECRI, na realidade, às vezes tendo ou não, substituindo aqui e ali pela escola bíblica de férias, no caso do Ministério Infantil. Mas os ministérios de evento ponte, que são cursilho masculino e feminino, e os encontros de casais e jovens, desses tem um que está se modificando, que é o encontro de jovens. O encontro de jovens, ele, como encontro de jovens, no formato em que se encontra, está sendo substituído pelo cursilho de jovens. E essa igreja está na iminência de fazer o seu primeiro cursilho de jovens. Só, irmãos, que como toda implementação, a implementação do cursilho de jovens está tendo algumas dificuldades de pessoas para trabalharem e pessoas até mesmo para fazerem, levando em consideração que é um novo modelo, é uma implementação, é algo que demanda recurso. Quem participa do cursilho sabe que esse ministério é um ministério que levanta muitas pessoas, tanto fazendo quanto trabalhando. Então, irmãos, nesse sentido, eu gostaria de dar uma palavra de incentivo aos irmãos, sobretudo agora, para o cursilho de jovens. Se você já é cursilista, já trabalhou, quer ajudar trabalhando, entre em contato com Natália, entre em contato com o irmão Expedito. E o que é principal, se você quiser abençoar um jovem para que possa fazer o cursilho jovem, entre em contato com eles também para financiar, para que um jovem possa participar de um cursilho como esse. Isso é tão importante. Isso pode ser um divisor de águas na vida de um jovem. Amém? E neste sentido, irmãos, mesmo sentados, eu gostaria de orar especificamente por essa causa, porque é algo que está na iminência de acontecer e nós precisamos da ajuda do Senhor, refletida na ajuda dos irmãos, para que isso possa ocorrer da melhor forma possível. Amém? Vamos orar. Baixe sua cabeça por um instante. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós queremos colocar nas tuas mãos o cursilho jovem desta igreja e queremos te pedir, Deus, que o Senhor levante recursos financeiros, recursos humanos, pessoas para fazer e para trabalhar. Aqueles que o Senhor já tem escolhido, Pai, nós precisamos saber quem são. E nesse sentido nós te pedimos, Deus, que o Senhor se revele de uma forma mais rápida. Clamamos, Deus, no nome de Jesus, te pedimos que o Senhor nos ajude a vencer nossas incredulidades, nossas ansiedades. E, meu Deus, meu Pai, abre as portas àquilo que é necessário para que esse evento possa ocorrer da melhor forma possível. Eu quero clamar, Deus, no nome de Jesus, por todos os líderes que estão envolvidos nesse projeto. Quero clamar, meu Deus, meu Pai, pelos líderes espirituais, pelo apoio da Igreja do Farol neste projeto. Quero te pedir, Deus, no nome de Jesus, que ele ocorra para a honra e glória do teu nome e que vidas sejam resgatadas e que o teu nome seja glorificado. Como Igreja do Senhor, é assim que oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu falei, hoje é dia de um livro em 1 hora. E o livro de hoje
é o livro de Números. Gostaria que você não fosse logo para o livro de Números, mas abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1. Abra aí sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1. Veja só, vamos acompanhando comigo o que foi que a gente já viu de forma panorâmica. Veja só, o livro de Gênesis pode ser dividido em duas partes, do capítulo 1 ao 11, os princípios, do capítulo 12 ao 50, os patriarcas. Aí você já viu comigo, repare só. Capítulo 1 e 2, a criação de todas as coisas. No capítulo 3 ao capítulo 5, pode ir passando, vá para o capítulo 3. Capítulo 3 até o capítulo 5, a corrupção de todas as coisas. Do capítulo 6 até o capítulo 10, a condenação primeira de todas as coisas, que foi o dilúvio. Pode ir andando, vá andando agora para o capítulo 11. No capítulo 11, a confusão de todas as coisas, a torre de Babel. Aí chegamos agora nos principais nomes, os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó e José. Do capítulo 12 até o capítulo 50. Vá andando lá para o capítulo 50, está aqui a história desse povo todinho e tal. Quando chega no final, no capítulo 50, o último versículo, Gênesis, no capítulo 50, o último versículo diz: morreu José com a idade de 110 anos e depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago aonde? No Egito. Aí esse povo vai sofrer opressões, e por 400 anos de opressão no Egito, o Senhor levanta um libertador, e esse libertador, que é Moisés, representando o Deus verdadeiro, numa luta contra os falsos deuses do Egito, representado nas pragas. E por último, aquele que também seria adorado, o filho do faraó, porque faraó era adorado como um deus, como uma deidade, ele haveria de ser adorado. Vá andando aí, ó, do capítulo 1 até o capítulo 11, essa batalha do Senhor contra os falsos deuses. Quando chega no capítulo 12, o livramento, e aqui um capítulo importante, um marco histórico fundamental, que é o capítulo da Páscoa. A Gênesis da Páscoa, a libertação, como ela ocorre, e agora o povo está a caminho da terra prometida, saindo do Egito, aquilo que é chamado de Êxodo. E nesse caminho para a terra prometida, o Senhor os livra de forma fantástica, fenomenal, e eles vão caminhando até um lugar chamado Monte Sinai. Vá para o capítulo 20. Capítulo 20 de Êxodo para frente, o que é que nós temos? O Senhor tem um povo, que é o seu povo. Esse povo tem uma terra prometida para ele, mas como nação, para que uma nação ocorra, é necessário que tenha território, povo e lei. Já tinha povo, o território já tinha sido, por promessa, previamente providenciado, e agora faltavam as leis. E no Monte Sinai, o Senhor ministra a Moisés as leis, e nós vimos isso, leis civis, leis cerimoniais e leis civis, cerimoniais. Olha, o branco, meu filho, depois da Covid, cabeça de ninguém. Leis morais, leis civis e cerimoniais. Começando com as leis morais, nós temos os 10 mandamentos e tudo aquilo que está agregado aos 10 mandamentos. Nós temos aqui a composição do tabernáculo, como aquele vínculo, aquela linha, aquele ponto de encontro do Senhor com o povo, intermediado pelo sacerdote e por um grupo muito específico chamado levitas. E a gente vê toda a construção disso,
todas essas leis, até que chegamos no livro de Êxodo, lá no finalzinho, no capítulo 40, os últimos versículos, o Senhor se posiciona como aquele que está guiando Israel, e a glória do Senhor está no tabernáculo. O texto diz: então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam, só partiam no dia em que ela seguia. De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Esse povo aprende a andar sendo diretamente guiado e na dependência do Senhor. Quando o Senhor vai se mover, Ele dá os sinais, o povo se move junto. Quando vai parar, Ele dá os sinais, o povo para, a tenda é armada, e o Senhor desce sobre a tenda. De dia, uma nuvem densa, gloriosa. De noite, essa nuvem com fogo, marcando a presença desse Deus Todo-Poderoso. Aí, irmãos, a gente viu Levítico, está vendo? Eu estou descendo ali a ladeira. Aí. A gente viu Levítico. Levítico pode ser dividido em duas partes, no seu eixo principal. A primeira parte é o chamado sacrifícios, os 5 sacrifícios. E a segunda parte, as festas. Os sacrifícios são importantes para a adoração, porque esse Deus precisava ser adorado, mas para adorar a Deus é do jeito dele, é Ele quem comanda a adoração que Ele quer receber e do jeito que Ele quer receber. O livro de Levítico é uma prova, irmãos, da questão da santificação do Senhor em nossas vidas. Nós temos um encontro real e pessoal com o Senhor Jesus, somos selados como Espírito Santo da promessa, mas existem aspectos de nós que precisam ser santificados naquilo que é chamado santificação prática. Nós vimos no livro de Êxodo que o povo de Israel havia saído do Egito, mas era necessário retirar o Egito de dentro do coração do povo. Eles passaram 400 anos sendo influenciados por deidades outras. E agora estão em intimidade com Deus Todo-Poderoso, e nós podemos dizer com todas as letras, quase que reaprendendo a andar com o Senhor em intimidade. Então, aqui nós temos essas prerrogativas. Veja só, dos sacrifícios, capítulo 1 até o capítulo 7 de Levítico, podem andar aí. Aí, a partir do capítulo 8, a questão do sacerdócio começa até o capítulo 10. Vai andando, pode ir andando. E até o final, a gente vai se deparar com as festas, e o problema da leitura do Antigo Testamento no Pentateuco é porque as narrativas se misturam com as leis. Então, do capítulo 17 até o capítulo 22 em Levítico, nós vamos ver algumas leis diversas. Leis sobre sacrifícios, comportamento sexual, relacionamentos interpessoais, execução de punições, condutas sacerdotais, condutas espirituais diversas. A gente vai estar vendo aqui. Quando chega no capítulo 23 de Levítico, vá para o 23, do 23 até o 25, as 7 principais festas desse povo. Quais são? A Páscoa, os pães asmos, a festa das primícias, a festa das trombetas, o dia anual da expiação, a festa das cabanas, 7. E a gente vai mais para frente, versículo do capítulo 26 e 27. Uma lista de bênçãos, se for obedecer ou se obedecer ao Senhor, e uma lista de maldição, que é o óbvio. Se desobedecer, já viu. Aí, irmãos, no último capítulo de Levítico, nós temos a deixa
para o início de Números, que é o livro que a gente vai ver hoje. Números. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Aonde é que ele está? No Monte Sinai. O povo, juntamente com Deus, está no Monte Sinai. E agora eles vão rumo à Terra Prometida. É uma jornada, é uma caminhada. E é essa caminhada que nós vamos ver aspectos dela no livro de Números. Então, irmãos, nós podemos dividir de forma bem prática o livro de Números em três partes, digamos assim. No primeiro momento, as preparações desse povo no Monte Sinai, a jornada no deserto, e aqui está um mapa, uma ideia que você vai poder ter, uma ideia. Eles vão sair do Monte Sinai em direção àquilo que hoje é chamado de Palestina, que é o Israel e todo o seu território ali. Mas eles vão passar por dois desertos, o deserto de Sim e o deserto de Parã. E vai passar um tempo significativo nesse caminho. E por causa da murmuração desse povo, aquela geração que saiu do Êxodo não vai entrar na Terra Prometida. A geração de adultos do Êxodo não entrará na Terra Prometida, com exceção de dois nomes, Josué e Calebe. Eu vi ali uma torcida por Calebe, a missionária Noemi, cujo filho chama-se Calebe. E aí, irmãos, logo uma coisa bem interessante. Você vê aqui a jornada que eles vão fazer. Tecnicamente falando, essa jornada não é longa. Mas na prática, a gente viu que essa jornada durou 40 anos. Antigamente, quando eu era novo convertido, não entendia o porquê. Eu pensava que Deus, no seu poder, tinha esticado esse caminho de um jeito que o povo estava andando como a gente vai para as esteiras de ginástica, que anda e anda e anda, e não sai do canto. Na minha cabeça, eu tinha entendido dessa forma, mas na realidade não é isso não, irmãos. Você vai perceber que esse povo só pode andar quando o Senhor manda, e ele para quando o Senhor manda. E outra coisa, não é um grupo pequeno. Por que esse livro se chama Números? Porque ele tem dois censos. Ele tem um censo no começo e ele tem um censo no final, que é justamente a contagem inicial e final desse povo, e vai mostrar uma diferença um pouco menor, mas vai mostrar que houve um grupo que nessa jornada morreu, e um grupo novo se levanta, e eis a necessidade de Deuteronômio. Porque Deuteronômio será o discurso de Moisés para essa nova geração, relembrando a história e relembrando a legislação e relembrando as alianças que esse povo fez. E agora esse povo novo, essa nova geração, e deveria respeitar isso diante do Senhor. Então, muitas pessoas, quando leem o texto de Deuteronômio, ficam confusas. Por quê? Porque elas começam a ler e dizer, oxe, eu já li isso. Eu já li isso. Eu já li isso. E leu mesmo. Só porque agora é uma reafirmação. Moisés está reafirmando tudo isso para uma geração nova, entre aspas, que não foi aquela mesma geração de adultos que saiu do Egito. E Números, irmãos, a gente vai. Números é uma leitura necessária, mas eu vou logo adiantando. Não é uma leitura feliz. Por quê? Porque a gente vai ver o fracasso da fé do povo israelita a caminho de Canaã. E não era um povo pequeno. Isso aqui é o deserto de Sim, é um lugar no tempo e no espaço real. Isso aqui é o deserto de Parã. E eles vão passar, veja que não é uma trajetória fácil. E
logo no início nós temos uma informação interessante. Números, capítulo 1, você está com ele aberto? Capítulo 1, dos versículos 1 a 3, o texto diz assim: O Senhor falou a Moisés na tenda do encontro, no deserto do Sinai, no primeiro dia do segundo mês do segundo ano, depois que os israelitas saíram do Egito, ele disse: Façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel, pelos seus clãs e famílias, alistando todos os homens, um a um, pelo nome. Você e Arão contarão todos os homens que possam servir no exército, de 20 anos para cima, organizados segundo as suas divisões. Um homem de cada tribo, o chefe do grupo de famílias, deverá ajudá-los. Aí começa a contagem por família, por grupo, só dos homens aptos para a guerra. Não é um censo total, é um censo potencial, um censo bélico, dos homens aptos para a guerra. Aí veja, a partir do versículo 20, no capítulo 1, a família de Ruben, capítulo 22, família de Simeão, no versículo 22, família de Simeão, versículo 24, família de Gade, versículo 26, família de Judá, versículo 28, família de Isacar, versículo 30, Zebulon, 32, os dois filhos de José, que foram divididos em duas tribos, primeira, Efraim, segunda, Manassés, aí vem 36, descendentes de Benjamim, 38, descendentes de Dan, 40, descendentes de Aser, 42, descendentes de Naftali, e 46, o total de homens aptos para a guerra desse povo. Aí diz, 603.550 homens. Irmãos, numa população que tem 603.550 homens aptos para a guerra, pense dos outros homens, criança, idoso, e pense nas mulheres. Nós temos aí por baixo, 1,5 milhão a 2,2 milhões de pessoas. Era uma coisa parecida com essa, visto de longe. Lá no centro, a tenda do encontro, o tabernáculo, e toda essa multidão ao redor. Perceba que não é fácil conduzir, nessa época, um povo tão numeroso, por um deserto tão problemático, na época em que isso acontece sem GPS, sem celular para comunicação, sem grupo de WhatsApp. Veja as dificuldades que esse povo tinha e a necessidade de se depender do Senhor. E eles eram aqui uma ideia da organização do acampamento. E a organização do acampamento, o livro de Números mostra como era. Cuidando do tabernáculo estavam as principais famílias de levitas. Os levitas cuidavam do tabernáculo. Família de Merari, Gerson e Coate. Estava junto ao tabernáculo Moisés e sua família, Arão e seus filhos e famílias. Ao redor do tabernáculo, os acampamentos, os grupos, essa população inteira era organizada dessa forma. Do nosso lado direito aqui, as tribos de Isacar, Judá, Zebulon, na parte de baixo, Gade, Ruben, Simeão, na parte de retaguarda, Benjamim, Efraim e Manassés. Veja que aqui há uma sincronia com o legado de José. Benjamim era o irmão mais novo de José, Efraim e Manassés são filhos de José, percebe? E lá em cima, as tribos de Aser, Dan e Naftali. A tribo de Judá, como uma das tribos mais fortes, tomando, digamos assim, essa dianteira. Leia-se essa saída, saindo, eles andando assim, nesse sentido.
Você está com números abertos? Irmãos, números se divide aí em 3 partes. A permanência no Sinai, a longa marcha até Moabe e a permanência nas planícies de Moabe. Vamos por partes. No primeiro momento, dos capítulos 1 até 9, a gente vê esse povo no Monte Sinai se preparando para entrar na terra prometida. No capítulo 1, nós vimos o censo. No capítulo 2, a organização desse acampamento. Está com sua Bíblia aberta? Capítulo 2, versículo 1 e 2, o texto diz: O Senhor disse a Moisés e a Arão: Os israelitas acamparão ao redor da tenda do encontro, a certa distância, cada homem junto à sua bandeira, com os emblemas da sua família. Aí, no versículo 3, quem está a leste? No versículo 10, quem está ao sul? No versículo 18, quem está a oeste? No versículo 25, quem está ao norte. É essa configuração aqui, gente. É essa configuração aí. Fica mais fácil quando a gente vê em forma de gráfico, né? Quando a gente vê um gráficozinho, fica mais fácil. Capítulo 2, a partir do versículo 32, foram esses os israelitas contados de acordo com as suas famílias. O número total dos que foram contados nos acampamentos, de acordo com seus exércitos, foi 603.550. Os levitas, contudo, não foram contados com os outros israelitas, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Eles acampavam junto às suas bandeiras e depois partiam, cada um com o seu clã, cada um com a sua família. 2 milhões de pessoas caminhando de forma organizada, ordeira, de acordo com aquilo que o Senhor havia pré-determinado. Aí veja, no capítulo 3, a responsabilidade que os levitas têm na montagem e desmontagem desse tabernáculo. O tabernáculo e o templo, eles têm os mesmos elementos. Só que o tabernáculo, ele é móvel e o templo, ele é fixo. Então, o tabernáculo, em sendo móvel, ele precisava ser desmontado, e os coatitas, gersonitas e meraritas, eles eram os responsáveis por tudo isso. Aí vai para o capítulo 4, a responsabilidade dos coatitas, dos gersonitas e dos meraritas. Capítulo 5, aí você vê leis de purificação, como deveria ocorrer a pureza dentro do acampamento. Aí você vai para o capítulo 6, regulamentações do voto de Nazireu. Quem era o Nazireu? Era aquele que era dedicado ao Senhor. E como é que se dava essa dedicação? Capítulo 6 mostra como é essa dedicação. O texto diz, capítulo 6, a partir do versículo 1. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se um homem ou uma mulher fizer um voto especial, um voto de separação para o Senhor como Nazireu, terá que se abster de vinho e de outras bebidas fermentadas, e não poderá beber vinagre feito de vinho ou de outra bebida fermentada. Não poderá beber suco de uva, nem comer uvas, nem passas. Enquanto for nazireu, não poderá comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou cascas. Durante todo o período de seu voto de separação, nenhuma lâmina será usada em sua cabeça, até que termine o período de sua separação para o Senhor. Ele estará consagrado e deixará crescer o cabelo de sua cabeça. No versículo 6 diz que ele não poderá aproximar-se de nenhum cadáver. Aqui tem todas as prerrogativas de um nazireu. Se você quiser se lembrar de quem é um nazireu, lembre-se de Sansão. Sansão era um nazireu. Então ele não podia tomar nada que fosse fruto da vide, ele era oferecido ao Senhor como uma primícia, nem podia cortar o cabelo. Esse voto ele era temporário. No final do voto,
esse cabelo era oferecido ao Senhor e o voto se encerrava. João Batista não era nazireu, porque João Batista, apesar de ser separado e não beber vinho nem bebida forte, ele não tinha o voto do cabelo. O cabelo ele podia usar de todo jeito. Então, do ponto de vista bíblico, do Antigo Testamento, João Batista não era nazireu. E o voto de João Batista não era temporário, ele era permanente. Enquanto viveu, ele não tocou em nenhum fruto da vida. Amém? Jesus também não era nazireu não, viu, irmãos? O primeiro milagre que Jesus fez foi transformar o quê em quê? Então, deixa esse negócio de lado. Outra coisa também, irmão, vou tocar logo na ferida. Cantou para o Senhor, é um adorador do Senhor. Levita, o conceito de levita é muito diferente do uso popular que as pessoas fazem da palavra levita hoje em dia. Primeiro, levita é um grupo específico, é um grupo étnico dentro de um outro grupo étnico. Segundo, eles cuidavam de tudo referente ao tabernáculo e ao templo. Não é só música e adoração, era tudo. A guarda, a organização, a limpeza, a montagem e a desmontagem, tudo isso era responsabilidade. Então, entenda os adoradores atuais, do ponto de vista bíblico, como adoradores separados por Deus por causa de sua vida, por causa da unção do Espírito de Deus na vida deles. Verdade, mas do ponto de vista bíblico, chamá-los de levitas é um erro. Pode-se chamar pelo uso popular, porque também ninguém vai fazer nenhuma guerra com isso, né? Se quiser chamar, levita aí que eu quero ver, né? Então vamos lá, chama, pode chamar. Aí veja, capítulo 6, não é? Irmãos, no capítulo 6, no final, existe uma bênção, que essa bênção era conhecida por todo o povo. E em tese, é algo que, às vezes, você vê, inclusive, aqui na igreja. Capítulo 6, dos versículos 22 a 27. O texto diz: o Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Essa bênção é chamada de bênção aarônica. Amém? Aí vamos mais para frente. Você vai andando, capítulo 7. Capítulo 9, esse pessoal faz a primeira celebração da Páscoa, aí no Monte Sinai. E a nuvem continua mostrando que esse povo anda na dependência dele, ou seja, de Deus. Deus conduz o povo nessa jornada. Está com sua Bíblia aberta? Capítulo 9, a partir do versículo 15. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia, a nuvem o cobria, e de noite tinha aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Versículo 18. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Vá para o versículo 23. Conforme a ordem do Senhor, acampavam, e conforme a ordem do Senhor, partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as ordens anunciadas por Moisés. Era assim que esse povo andava, na dependência do Senhor e no tempo do Senhor, aprendendo a andar de acordo com a vontade
do Senhor. Amém? Aí, irmãos, do capítulo 10 ao capítulo 12, aí azedou. Porque surge a questão da murmuração. Israel parte do Sinai, ou seja, eles desmontam, a nuvem se levanta, eles desmontam o acampamento, partem, e depois que eles partem do Sinai, acontece algo terrível. Você está com sua Bíblia aberta? Números capítulo 11, a partir do versículo 1. Aconteceu que o povo começou a queixar das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, Moisés, orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado de Taberá, porque fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Agora vamos para a reclamação do povo. A partir do versículo 4. E veja de onde partiu essa reclamação. Olha o detalhe sutil. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: se tivéssemos carne para comer, nós nos lembramos dos peixes que comiam de graça no Egito. Esse povo comeu peixe de graça no Egito aonde, irmão? E também dos pepinos, das melancias, do alho poró, das cebolas, me parece que está R$12 o quilo, dos alhos, mas perdemos o apetite, nunca vemos nada, a não ser o quê? Esse maná, olha só. Irmãos, Deus tinha providenciado um alimento para eles, e esse alimento era uma prova de fé, uma semente que eles tinham que catar todos os dias, não podia guardar de um dia para outro, senão a bicha apodrecia. E eles tinham que aproveitar essa semente, fazer seus bolos, suas coisas, e era uma semente que deixava um gosto de mel, era algo gostoso. Só que eles estão reclamando, que eles querem mais diversidade culinária. Influenciado pelos estrangeiros, o povo de fora ali, né, que foram junto com eles, perceba, é o texto bíblico quem diz. E motivado pela gula, é o texto bíblico que está dizendo. Eles não se deram conta, irmãos, que eles estão numa trajetória, essa trajetória é temporária. Que eles se aguentassem por ali e agradecessem a Deus com aquele maná que está descendo. Só que aqui eles abriram o seu coração para o pecado, que gula é pecado, e o coração endurecido, motivado pelo falatório daqueles que estavam ali, estrangeiros, aí começou a murmuração dentro do acampamento, e isso rendeu ira ao Senhor. Irmãos, aqui uma grande lição para a gente. Esse texto de Números, pense num texto que é muito próximo da dinâmica da nossa vida. Às vezes, irmãos, a gente precisa ser mais grato com o que tem. Seja agradecido. Uma das coisas mais fantásticas de uma pessoa que cresce na fé em Cristo Jesus é o contentamento. Filipenses, Paulo mostra: sei o que é ter em abundância,
sei o que é ter em escassez. Aprendi, eu estou contente, contentamento. Às vezes, irmãos, a gente só está comendo uma coisa só durante o dia, mas como agradecendo ao Senhor. Oh, meu Deus, aqui estão reclamando do maná. Talvez aqui e ali tenha alguém reclamando de arroz, ou arroz com tataxi. Vocês comem arroz com tataxi, não? Conhece não arroz com tataxi? É arroz com ovo. Porque quando a gente vai fritar o ovo, não faz assim, né? Arroz com tataxi. Todo dia no jantar, arroz com tataxi, arroz com bife doião, tá lá aquele prato, aquele zóio bonito, olhando para você. Parece duas corujas, aquelas corujas bonitas, olhando. Meu filho, agradeça. Agradeça porque você pode comer e agradeça porque tem isso. Isso é temporário, isso vai passar. O Senhor vai abrir as portas. Mas tenha um coração agradecido. Murmuração é algo que derruba o crente na jornada. Não murmure não. Murmuração derruba a gente do caminho. E aqui, irmãos, a gente vê o povo murmurando nos desertos, os israelitas se queixando do maná, e Moisés agora sente o peso do cargo. Moisés, que já tinha feito um bocado de coisa, agora como líder, dentro dessa murmuração, dentro dessa negatividade, ele sente o peso do cargo. Veja no capítulo 11, a partir do versículo 10. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada um à entrada de sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor: por que trouxeste esse mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso fui eu que concebeu? Olha o que é que Moisés está dizendo. Fui eu que parei e matei, por acaso? Eu não tinha essa responsabilidade, não. Foi o Senhor que me deu. Ele está se queixando. Moisés é o típico melancólico, se queixando. Então, aqui a gente vê, versículo 12. Fui eu quem deu a luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços, como a ama carrega um recém-nascido, para levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados? Onde é que eu vou conseguir carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dei-nos carne para comer. Eu não posso levar esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Aí Deus tem misericórdia dele e levanta 70 líderes para ajudá-lo. Agora vamos ver um pouquinho da capacidade que Moisés tinha e a capacidade que esses líderes vão ter para ajudá-lo. Você está com sua Bíblia aberta? Capítulo 11, a partir do versículo 16. E o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo, leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você. Eu descerei, falarei com você, tirarei do espírito que está sobre você e porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Versículo 18. Diga ao povo: consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor dará carne a vocês e vocês comerão. E Deus manda carne, meu irmão. Deus mandou carne. Vocês querem carne? Tá certo. Tome carne. Codornizes. Muitas codornizes. Tanto que era de barril. Irmão, a codorniz é uma ave pequena.
não é uma ave grande. Mas o texto diz aqui que eles reuniam barris daquilo. E dentro desse meio de murmuração, ainda surge outro problema. Qual o problema? Pessoas próximas a Moisés se levantam contra ele. Nada mais, nada menos que a sua irmã, ladeada pelo seu sacerdote, por Arão. Você está com sua Bíblia aberta? Problema, capítulo 12. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com a mulher etíope, ou seja, uma cuxita, uma mulher negra. Uma mulher que, em tese, não era, talvez, da sua clã. E ele tinha se casado com essa mulher. Versículo 2. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, dirija-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse, ouçam as minhas palavras, quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelam em visões, em sonhos, e eu falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, com ele, com Moisés, eu falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor, porque não temeram criticar meu servo Moisés. Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa, sua aparência era como a de neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra, e disse a Moisés, por favor, meu senhor, não castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique com o feto abortado que sai do ventre de sua mãe, com a metade do corpo destruída. Então Moisés clamou ao Senhor, ó Deus, por misericórdia, concede-lhe cura. O Senhor respondeu a Moisés. O Senhor respondeu a Moisés. Se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias, depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Irmãos, isso aqui é muito sério. Moisés sofreu muito. Moisés era o intermediador entre o povo e as demandas do povo e Deus, intercedendo pelo povo diante de Deus. Um povo cujo coração era obstinado ao pecado, obstinado à gula, obstinado à murmuração. Irmãos, parece que esse texto foi escrito para muitos de nós hoje em dia. Me parece que não somos muito diferentes disso que a gente vê aqui no livro de Números. Mas aqui a gente vê dos capítulos 13 até 19. Você está com sua Bíblia aberta? Dos capítulos 13 até 19, eles começam a se preparar no lugar chamado Cades Barneia. E é aqui onde 12 espias, são 12 espiões, eles vão ser enviados à terra de Canaã para observar a terra de Canaã, trazendo informações estratégicas sobre a terra
para o povo de Israel. Quem é que são os 12 espias? Aí no capítulo 13, mostra. Capítulo 13, versículo 1. O Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Do versículo 3 em diante, mostra quem são esses líderes. Versículo 16. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Aí eles vão, veem a terra, voltam e dão um relatório para os líderes, para o povo. Veja o relatório, a partir do versículo 26. Então eles retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Isso aí é um povo grande, forte, alto, uma espécie de gigante do tempo antigo. Versículo 29. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Irmãos, o relatório é tão negativo, e a visão que o cara tem de si é tão negativa, que ele se vê do tamanho de um gafanhoto em relação a uma pessoa. O problema, irmãos, é que os 10 espias não conseguiram enxergar a promessa e o tamanho do Deus que havia lhes enviado à terra prometida. O coração de Calebe e o coração de Josué estavam firmados na promessa do Senhor e no tamanho do Senhor. Às vezes, irmãos, existem coisas que para nós soa extremamente impossível, mas Deus pode tornar possível. Deus é grande. E havia uma promessa do Senhor. E Calebe e Josué colocaram a sua cabeça no lugar certo, na pessoa certa. Amém? Aí o povo se revolta, capítulo 14. Deus castiga esse povo. O povo murmura. Deus promete que ninguém vai entrar daquela geração em Canaã, exceto Josué e Calebe. Por quê? O Senhor explica. Capítulo 14, versículo 20. O Senhor respondeu: eu perdoei conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova, e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento a seus antepassados,
ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mas como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra, que foi observar, e os seus descendentes a herdarão. Percebeu aí a diferença? Percebeu a diferença? É uma questão de obediência, é uma questão de convicção, é uma questão de colocar os olhos no lugar certo, o foco no lugar certo. Está com sua Bíblia aberta? Aí o povo é castigado. No capítulo 16, mais uma rebelião Moisés tem que enfrentar, uma rebelião religiosa com viés político de Corá, Datã e Abirão. E eles são punidos por Deus de forma bem seletiva. Eles e as famílias deles, aonde eles estão, a terra abre, come eles, pronto, acabou-se. A revolta do povo contra Moisés e Arão, no capítulo 16, ainda nós temos isso. Aí, meu irmão, a partir do capítulo 20, essa jornada de Cádiz a Moabe, nós temos outro item interessante, que inclusive é citado no Novo Testamento. O Senhor tinha dito a Moisés, e esse povo está reclamando por água, o Senhor disse a Moisés que ele pegasse o cajado, fosse até a rocha e falasse à rocha. Só que Moisés, ele reúne todo mundo, e eu acho que já com a paciência por aqui, de tudo aquilo que está vivendo, ao invés de falar à rocha, ele bate na rocha. E em função disso, Moisés conduz o povo até o limiar da terra prometida, mas não entra na terra prometida. Irmãos, tenha cuidado com as motivações, com as murmurações. Esse texto, ele traz muita lição para a gente. Moisés fala, o Senhor fala a Moisés que ele não vai entrar na terra. Esse momento é passado. Arão morre, capítulo 20, versículo 22, mostra que Arão morre, é sepultado. No capítulo 21, o Senhor manda serpentes para morder o povo por causa da murmuração. Muitos morrem atacados pelas serpentes. Aí aqui uma prefiguração daquilo que Cristo seria no Novo Testamento. O que é que acontece? Para se livrar da morte, é confeccionada uma serpente e ela é erguida. E todas as pessoas que recebiam a mordida, que olhavam em obediência a Deus para aquela serpente, o veneno não lhes matava. No Novo Testamento, de forma ilustrativa, essa serpente que vai ser simbolicamente aí no imagético, sendo erguido, é o próprio Cristo. E aquele que é mordido pelo pecado, ao olhar para Cristo, terá em Cristo vida. É uma relação que há entre o Antigo e o Novo Testamento. Aí, irmãos, no capítulo 22, eles estão indo para a terra prometida, os reis estão nervosos, Israel se acampa nas planícies de Moabe, e os reis moabitas vão chamar o profeta Balaão para amaldiçoar Israel. Porque o povo já está com medo, já está entendendo que vem alguém diferenciado por aí. Capítulo 22, versículo 1. Os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zipó, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus, e Moabe
teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo o que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zipó, rei de Moabe, naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beó, que estava em Petor, perto do Eufrates, em sua terra natal, cerca de 600 quilômetros longe do lugar aí onde eles estão. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Venha agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Então, talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra. Pois sei que aquele que você abençoa é abençoado e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Só, irmãos, que Balaão não tem poder. Não há quem resista ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E o Senhor manda no confronto contra esse errado Balaão um anjo. E esse anjo é percebido por alguém que, em tese, não deveria ter entendimento algum. E o objetivo desse texto é mostrar que, sem Deus, o homem natural não tem entendimento de seus próprios caminhos. E quem vai conduzir e fazer Balaão olhar para a realidade da vida é nada mais, nada menos que uma jumenta. Você está com sua Bíblia aberta? Capítulo 22, a partir do versículo 21. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a sua jumenta e foi com os líderes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta e seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e prosseguiu pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Versículo 28. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: que foi que eu fiz para você bater em mim 3 vezes? Rapaz, eu queria ter visto isso. Versículo 29. Balaão respondeu à jumenta. E o que é pior é que ele responde. Ele conversa. Você me fez de tolo. Olha só. O que é que a falta de discernimento não faz na cabeça do camarada? Você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão: não sou sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje. Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. Aí Balaão viu que aí não tinha caminho para ele, não tinha jeito. Ele executa 3 oráculos. O primeiro oráculo no início do capítulo 23, no capítulo 23. O segundo oráculo a partir do versículo 13. Terceiro oráculo a partir do versículo 27. Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel. Ele pronuncia um 4º e último oráculo. Esses oráculos, irmãos, todos eles favoráveis. Não tem como amaldiçoar aquele a quem Deus abençoa. Essa é a grande lição. Aí dos capítulos 25 até 36, aquele povo agora está nas planícies de Moabe, se preparando para entrar em Canaã. No início teve uma contagem, e agora no fim, que está perto de entrar em Canaã, é feito o quê? Uma segunda contagem. A segunda contagem está no capítulo 26. Uma nova contagem dos homens capazes de sair à guerra. E aqui é contado 601.730 israelitas preparados para a guerra. Capítulo 26, versículo 51, a contagem final. É feito um recenseamento dos levitas. É resolvido o problema de um terreno
para uma família que não tinha tido filhos homens, só tinha tido mulheres, as filhas de Zelofeade. E aqui no capítulo 27, um ponto-chave. O Senhor define Josué, filho de Num, como aquele que haveria de substituir Moisés. Capítulo 27, a partir do versículo 15. Moisés disse ao Senhor, que o Senhor, o Deus que a todos dá vida, designe um homem como líder desta comunidade para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelha sem pastor. Então o Senhor disse a Moisés, chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, e o comissione na presença deles. Dele parte da sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao consultar Urim perante o Senhor. Josué e toda a comunidade dos israelitas seguirão suas instruções quando saírem para a batalha. Moisés fez como o Senhor lhe ordenou, chamou Josué, apresentou ao sacerdote e a toda a comunidade, impôs as mãos sobre ele e o comissionou, tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Aí aqui, irmãos, dos versículos do capítulo 28 para frente, algumas leis cerimoniais. Capítulo 30, regulamentação dos votos que são feitos ao Senhor. Capítulo 31, uma pequena demanda contra os midianitas, uma vingança aí contra os midianitas. No capítulo 32, as tribos de Ruben, Gade e Manassés já querem se estabelecer em um lado do rio Jordão. No capítulo 33 para frente, a gente vê eles se preparando para entrarem em Canaã, e aqui algumas normas de distribuição, algumas leituras geográficas da fronteira e algumas cidades especiais chamadas cidades-refúgio. As cidades-refúgio eram cidades onde pessoas que haviam matado outra, mas sem a vontade de matar, sem dolo, né, no caso, elas eram conduzidas para essas cidades-refúgio para que os familiares do morto não executassem nenhuma ação de vingança. E aqui tudo isso é determinado. Gostaria que você fosse para o capítulo 36, o último versículo. São esses os mandamentos e as ordenanças que o Senhor deu aos israelitas, por intermédio de Moisés, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. E nós vamos encerrar, irmãos, intercedendo pelas demandas que esse maravilhoso livro nos dá. Em primeiro lugar, uma amostra da misericórdia e da justiça de Deus. Esse livro nos mostra que o Senhor é um Senhor que oferece perdão, reconciliação e esperança. Ele é um Deus de amor, é verdade, mas Ele também é um Deus de justiça. A gente não pode se esquecer disso. E se tiver errado, irmãos, Ele vai punir. Me desculpe se eu estou ferindo aos ouvidos mimizentos do pessoal aí, dessa nova geração pós-moderna, essa sociedade líquida, informe, sem referenciais. Me desculpe, mas errou o palco meu. Ele pune. Ele é misericordioso, Ele é poderoso, é amoroso, mas Ele pune ao pecado. O pecado Ele não suporta e Ele precisa punir, é um Deus santo. Aqui, irmãos, a gente vê um povo que se queixa, um povo que reclama dos líderes, reclama de Deus. E um alerta para nós, cuidado com a murmuração. A murmuração é quem faz a gente cair na jornada.
cuidado com as pessoas, porque perceba que essa murmuração começou em ouvir as demandas de alguém que tem uma visão negativa de Deus e do mundo. Não dê ouvidos àqueles que lhe distanciam do Senhor. Irmãos, para ser bem sincero, seja amigo daqueles que te façam olhar para frente e, sobretudo, olhar para cima, olhar para Deus. A gente olha as pessoas que não creem no Senhor e que têm uma atitude de vida negativa, uma visão de vida negativa, isso acaba influenciando a nossa vida. Como eu sempre digo aqui e ali, em algumas palestras que dou, só teve um, irmão, que enricou andando para trás, que foi Michael Jackson, com aquele passinho dele assim, ó. Au! Né? Que nós olhemos para frente e, sobretudo, para cima, de onde vem o nosso refúgio. Esse livro, irmãos, é um livro de esperança. Porque mesmo errados, esse povo sempre teve entre eles um remanescente que continuou fiel. Nem todos erraram, nem todos foram exterminados. Meu irmão, em nome de Jesus, entenda isso é muito importante. Nós estamos vivendo na sociedade, no mundo inteiro, um momento muito difícil. Momento em que muitos, inclusive, daqueles que se dizem cristãos, é possível que se escondam para não serem identificados. Porque ser cristão de verdade, meu irmão, ser sal da terra e luz do mundo, é chamar a atenção. E há um combate, há uma perseguição. Há um combate à palavra de Deus. Há um combate àqueles que defendem princípios, virtudes, aquele que tem o Senhor no coração. Mas entenda que o Senhor sempre deixa um remanescente. Sempre há um remanescente justo. Que eu e você tenhamos força de estarmos entre esses remanescentes. E que a gente entenda que essa força ela vem do Senhor. Não é de nós mesmos. Amém? Vamos encerrar com oração? Irmão, eu só estou pensando quando eu chegar no livro de Salmo, nessa tirada. Quando eu pegar o Salmo 119. Repita comigo, murmuração, não. Mais uma vez, com ênfase. Murmuração, não. Pai eterno e santo, Deus poderoso, muito obrigado, Senhor. Porque essa grande lição que o livro de Números nos deu hoje, é que a lição de que Tu és um Deus misericordioso, um Deus de fidelidade que cumpre as suas promessas e alianças, mas é um Deus que pune o pecado. E nós precisamos ter essa sensibilidade de entender que o Senhor é amor, mas o Senhor também é justiça. Pai eterno e santo, um dia nós vamos prestar contas a Ti, Senhor, todos nós. Nós precisamos ter isso muito claro dentro dos nossos corações, mas não com a forma de medo que emperra, mas o temor e a reverência que faz Te louvar da forma mais correta, na beleza da Tua santidade. Pai eterno e santo, nos leva em paz para casa, nos protege e nos livra do mal, nos livra desse espírito que corre no mundo, no sentido de retirar a fé e a paz que está em nossos corações. Deus eterno, nos protege, clamamos no nome de Jesus, a igreja diz, amém.